Olá, seja bem-vindo à Semana do Judiciário. Aqui você acompanha um resumo do que é notícia na Justiça Amazonense. Veja os destaques. Vara especializada da dívida ativa municipal procede à baixa de mais de 48 mil processos. 4 processos do acervo do Tribunal de Justiça do Amazonas vão receber selo Memória do Mundo pela Unesco. Servidores do Tribunal de Justiça e a sociedade são convidados a presentear crianças que vivem em unidades de acolhimento. Na última quarta-feira, entrou em vigor o provimento 330 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, que agora faz com que os processos passem a tramitar de maneira direta. Justiça determina que o município faça obras de infraestrutura em loteamento no bairro Tarumã. O aumento no índice de agressões a mulheres negras e o racismo foi tema do diálogos institucionais promovidos na Escola da Magistratura junto com a Defensoria Pública Estadual. Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e magistrados da Corte participaram da 44ª edição do FONAGE. Vara especializada da dívida ativa municipal procede à baixa de mais de 48 mil processos. Do dia 13 ao dia 19 de novembro deste ano, a Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal, em parceria com a equipe de Tecnologia de Informação da Corte e a Procuradoria-Geral do município de Manaus, procedeu baixa de 88.620 processos. Num período de 30 dias, houve a diminuição total de 132 mil processos fiscais. Nesta quinta-feira, o desembargador Jomar Fernandes, um dos fundadores da VEDAM, visitou a juíza Ana Maria Diógenes e os colaboradores da vara que trabalharam em regime de mutirão durante o último feriado prolongado e parabenizou pelo esforço que resultou na baixa desses processos. Tivemos um avanço muito grande, fundamentalmente graças ao empenho da doutora Ana Maria Diógenes, que lá atrás, quando veio promovida do interior, veio nos ajudar e depois tomou assento na titularidade da 2ª Vara de Execução Fiscal. De forma que hoje, graças a esse empenho dela e de todos os funcionários, nós temos uma vara que está se enxugando, está se tornando efetiva para o bem do município. Já a juíza Ana Maria Diógenes agradeceu a visita do desembargador e destacou a importância desse trabalho para tornar o judiciário mais enxuto e mais célere. Isso vai tornando a vara cada dia mais viável no seu andamento e tivemos também o apoio da tecnologia do Tribunal de Justiça com o fornecimento de novas máquinas, tivemos o apoio também dos servidores, que todos se empenharam, e a própria presidência, a coordenação, que também não teve esse apoio, porque sem que essas pessoas todas estivessem ao nosso lado, não seria possível alcançar a tal meta. A iniciativa vai ajudar a desafogar o judiciário amazonense e cumprir a meta 5 do Conselho Nacional de Justiça, que visa o julgamento de processos de execução na Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. 4 processos do acervo do Tribunal de Justiça do Amazonas vão receber selo Memória do Mundo pela Unesco. A concessão do selo pelo programa da Unesco reconhece a relevância da coleção de documentos para a memória coletiva da sociedade brasileira. Reunidos sob o título Africanos Livres no Judiciário Amazonense, os 4 processos datados da segunda metade do século XIX oferecem um registro da presença negra na Amazônia no período pré-abolição da escravatura no Brasil. Esses processos, em especial, eles vêm no sentido de ajudar a consolidar essa tendência que nós temos hoje de reverter essa invisibilização da presença negra no Amazonas. Esses processos, eles tratam de africanos que foram destinados para Manaus
E nesses processos a gente verifica, por exemplo, a relação deles com a sociedade. Então, por exemplo, em um processo a gente tem 2 africanos sendo agredidos, né, por pessoas da sociedade, brancas. No outro processo você já vê o contrário, 2 africanos agredindo um outro, e nós temos processos onde você tem agressão entre os próprios africanos, né? Então a gente consegue, a partir dessas narrativas, né, ver como essas relações se desenvolviam numa sociedade que era distinta entre liberdade e escravidão, e eles nessa situação no meio, né, nessa coisa meio conflituosa. É a primeira vez que uma instituição amazonense figura no Registro Nacional do Memória do Mundo, programa criado pela Unesco há pouco mais de 10 anos e que já tem a participação de 70 países. Neste ano, 29 candidaturas estavam concorrendo à nominação no Cadastro Nacional e o acervo inscrito pelo Arquivo Central do TEJAN ficou entre os 10 selecionados. Este ano nós fomos contemplados com essa nominação. Até então, no Norte só havia o Instituto Goethe, né, um museu, no Cadastro Nacional da Unesco. Estamos divulgando para o Brasil e, consequentemente, para o mundo, onde pesquisadores vão ter acesso e vão verificar a importância e a relevância desse acervo que nós temos do século XIX. O certificado e o selo Memória do Mundo da Unesco serão entregues em cerimônia marcada para o próximo dia 12 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ao ser informado de que a coleção de 4 processos do TEJAN receberá o selo Memória do Mundo, o presidente da Corte, desembargador Iedo Simões, parabenizou a equipe do Arquivo Central pela iniciativa de inscrever os documentos no programa da Unesco. Para o presidente, é motivo de orgulho saber que o tribunal está contribuindo para preservar a memória documental do país, especialmente da Amazônia. Servidores do Tribunal de Justiça e a sociedade são convidados a presentear crianças que vivem em unidades de acolhimento. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou a edição 2018 do projeto Árvore Encantada. O projeto é uma ação solidária para beneficiar com presentes natalinos crianças e adolescentes que vivem em unidade de acolhimento na cidade de Manaus. A iniciativa é promovida pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, com a colaboração da Escola Superior de Magistratura do Amazonas e da Associação dos Magistrados do Amazonas. Participando do projeto, servidores e magistrados são convidados a coletar cartinhas que foram previamente preenchidas pelas crianças e adolescentes e presenteá-las no período natalino, com uma ou mais opções de itens por elas apontados. As cartinhas puderam ser retiradas nesta semana nos fóruns de justiça da cidade de Manaus e os servidores que trabalham na sede do TEJAN ainda podem participar, recolhendo cartinhas que estão disponíveis na sede da SMAN, situada em prédio anexo ao Tribunal de Justiça. Informações sobre o projeto podem ser adquiridas por meio do telefone 92-3303-5267. Na última quarta-feira, entrou em vigor o provimento 330 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, que agora faz com que os processos passem a tramitar de maneira direta. A partir de agora, as ocorrências criminais registradas nas delegacias de Manaus serão conduzidas pela Polícia Judiciária em comunicação direta com o Ministério Público do Estado. Pelas regras dispostas no provimento 330 da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, o juiz só vai atuar nos inquéritos policiais em casos de prisão e quando for necessária a quebra da proteção de garantias individuais constitucionalmente asseguradas aos cidadãos, como sigilo telefônico, bancário e fiscal. Para o juiz auxiliar da Corregedoria e titular da primeira vara criminal, Luiz Alberto Albuquerque, a medida visa conferir mais eficiência ao trabalho da Polícia Judiciária e do Ministério Público na fase inicial de acusação, além de desafogar as secretarias das varas criminais que acumulavam a responsabilidade de intermediar o diálogo entre os órgãos envolvidos na ação extrajudicial. Com o provimento 330 de 2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, os inquéritos policiais passam a tramitar diretamente entre a autoridade policial, a Polícia Judiciária e o Ministério Público, sem a necessidade de intervenção do Judiciário, exceto nos casos em que haja necessidade de medidas cautelares,
constritivas. Quando entrou em vigor o provimento 330, o Amazonas tinha 118 varas judiciais por onde tramitavam mais de 27 mil inquéritos. Inicialmente, a medida foi implementada nas 41 varas criminais da capital, onde estão ativos 11.314 procedimentos investigatórios. No interior, a vigência do provimento acontecerá por etapas, pois algumas comarcas ainda não têm acesso à internet de forma satisfatória para viabilizar a tramitação direta. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, Luiz Alberto Albuquerque, destacou ainda os reflexos da medida para o judiciário e para a sociedade. Certamente em celeridade, vez que não há mais o intermediador, essa comunicação vai ser direta entre a autoridade policial e o Ministério Público, e também na qualidade desses inquéritos policiais, já que com essa comunicação direta, essa comunicação ela vai ser muito mais clara. Justiça determina que o município faça obras de infraestrutura em loteamento no bairro Tarumã. A segunda Câmara Civil do Tejan negou provimento a 2 recursos de apelação, determinando que o Implurbe promova a regularização do loteamento Parque Vila Verde 1 e que a Prefeitura de Manaus execute, no prazo máximo de 180 dias, obras de infraestrutura no mesmo local, situado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O relator do processo, desembargador Ari Jorge Moutinho, negou o provimento às apelações e afirmou que o município possui responsabilidade para a regularização de loteamentos clandestinos e desconsiderou os argumentos deste de que seria impossível realizar todas as obras necessárias à cidade ao mesmo tempo. Trata-se de uma ação que foi ajuizada pelo Ministério Público em 2011 pelo promotor Dr. Agnello Balbi Júnior, uma ação civil pública com reparação de danos. O Ministério Público ajuizou a ação contra o município de Manaus, contra com uma determinada construtora e seu representante legal, e também contra o Instituto de Planejamento Urbano, que é Implurbe. Ele queria, o Ministério Público, na ação, que fosse compelido os requeridos para realizar a regularização do loteamento, um loteamento clandestino que foi feito na cidade de Manaus, com sua devida aprovação, o registro imobiliário e também uma efetiva realização de obras de infraestrutura. Após análise criteriosa da nossa assessoria jurídica, nós chegamos à conclusão de que a sentença que havia sido proferida pelo juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública Municipal era totalmente correta, merecia ser mantida em todos os seus termos, porque o juiz bem aplicou a legislação, teve o bom senso, teve aquilo que nós chamamos, praticou a verdadeira justiça, que é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. E ele julgou bem. Por ter julgado bem, o nosso voto condutor também foi confirmando a sentença. Nós confirmamos a sentença e na lavratura do nosso acordo, nós deixamos bem claro que era uma apelação civil, uma ação civil pública com loteamento clandestino, numa área de preservação permanente. Havia o dever de fiscalização, há o dever de fiscalização obrigatório do ente público, que não houve a omissão, e a responsabilidade objetiva e solidária. Nós citamos precedente do STJ e a sentença, de forma unânime, foi mantida na sua integralidade. O aumento no índice de agressões a mulheres negras e o racismo foi tema do Diálogos Institucionais promovidos na Escola da Magistratura, junto com a Defensoria Pública Estadual. No mês da consciência negra, uma realidade dramática que registra um aumento de 134% no índice de agressão contra mulheres negras nos últimos 10 anos do Amazonas, foi apresentado pelo defensor público Maurílio Casas na segunda edição do projeto Diálogos Institucionais da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, a ESMAM, ocorrido no último dia 13, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, no Tribunal de Justiça. O defensor público Maurílio Casas explica o aumento do índice de violência contra mulheres negras na última década. Nós temos uma realidade dramática em que nos últimos 10 anos o aumento de crimes de violência doméstica contra a mulher negra aumentou em mais de 15%, ao contrário do que aconteceu em relação às mulheres brancas, em que houve uma queda bem significativa, de algo por volta de 8%.
Ao mesmo tempo, no Amazonas, o aumento nesse período de 10 anos foi de aproximadamente 134%. Então são números alarmantes, números que chamam a atenção das autoridades não só de segurança pública, mas do sistema de justiça, como o Tribunal de Justiça, como a Defensoria Pública, Ministério Público e outros órgãos. O desembargador Flávio Pascarelli, diretor da ESMAN, explicou que a escola foi criada para preparar juízes e aprimorá-los. No caso da Escola da Magistratura do Amazonas, nós optamos por ter um contato maior com a sociedade. E nada melhor para fazer isso do que colocar temas que têm importância para todos nós, para a comunidade, para os juízes, para qualquer pessoa que tenha algum interesse sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Michele Andrews, integrante de movimentos em favor da negritude, relatou a importância da atividade promovida pela ESMAN. É muito importante espaços como esse para que a gente chame a atenção para os indicadores de violência que tem ao povo negro, né? E também fazer um levante para que não aconteça isso somente no mês de novembro, né? O nosso país é um que mais mata pessoas negras e a gente precisa muito mudar esse indicador. Veja o que também é destaque no site do Tribunal de Justiça. Conselho de sentença da primeira vara do Tribunal do Júri condena 2 acusados de espancar e enterrar vítima no Monte das Oliveiras. Lançado edital para preenchimento de vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na classe dos advogados. Este foi o Semana do Judiciário. Obrigada pela companhia e até a próxima.